Olá a todos, eu me chamo Thaís Soares, moro hoje em Santa Catarina, na cidade de Imbituba, e eu gostaria de registrar aqui um pouco da minha história, o meu testemunho. Eu creio que vai ser bênção para alguns e creio que vai desagradar a outros, mas eu não estou aqui, na verdade, para fazer a vontade de homens, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E no momento que Ele trouxe essa libertação para a minha vida, essa transformação para a minha vida, não é para ficar calada. Eu preciso proclamar aquilo que Deus pode fazer na minha vida, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele pode fazer na sua também. Bom, eu nasci num berço evangélico, eu nasci já no meio evangélico, meus pais eram evangélicos. Eu fui criada dentro dos princípios bíblicos, eu fui ensinada, eu tive pai e mãe, né, que me ensinaram a andar corretamente. Eu tive ensinos da palavra do Senhor. Aos 3 anos de idade, eu já comecei a fazer partes das escolinhas, ou seja, orando. Aos 7 anos de idade, o Senhor me concedeu, né, a dádiva de começar a tocar o violão, de começar a louvar. Então, até aí, né, estava tudo indo muito bem, mas uma base de 8 anos de idade, eu comecei a perceber que eu era uma menina diferente, né? Eu tinha sentimentos diferentes. Eu não tinha as mesmas atitudes de que as outras meninas. E isso começou aos 8 anos de idade, quando eu começava assim naquelas brincadeiras de criança, né? De casinha, coisa assim, tudo de meninas. E eu sempre me identificava como sendo o papai ali na história. Mas até aí para mim isso era uma inocência, pois eu não entendia o que estava acontecendo, né? Então veio a adolescência e até a adolescência quando eu comecei a descobrir o que realmente estava acontecendo comigo, não muito claro, porque naquela época era bem difícil, as coisas não eram tão claras, era difícil tu conversar com os teus pais sobre isso, até mesmo com os teus pastores. Então, eu comecei a orar, a jejuar, para que o Senhor tirasse aquelas coisas do meu coração. Por que que eu era diferente? Por que que eu era totalmente diferente das outras meninas da minha própria igreja, né? Sofri muito bullying por isso, tanto no colégio quanto dentro da igreja, porque sabe como é que são as adolescentes? É errado, né? Não estamos aqui para isso, principalmente os adolescentes jovens cristãos, né? Eles são ensinados dentro da doutrina cristã, então tem atitudes que não pode existir. Então, com meus 12 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência no lesbianismo, né? Daí eu descobri realmente o que estava acontecendo comigo. Eu deixei esse sentimento entrar e fluir. Eu fugi até o último, mas depois eu não consegui mais. Então eu tive a minha primeira experiência, que já começou não sendo muito boa, né? E foi frustrante, muita tristeza, né? E depois que tudo isso passou, eu continuei lutando, né, para que isso não acontecesse mais e continuei procurando todos os recursos, como subir montes, como jejum, oração, ficar mais na igreja, fugir mais das coisas, né, que o mundo oferece, né? Então,
Eu tentei de muitas formas. Mas, infelizmente, aos meus 17 anos, eu tive a minha segunda experiência com outra moça, uma moça mais velha, né? E ali Satanás começou a entrar na minha vida e começou a entrar nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Um erro de hoje do meio cristão e que eu passo, porque eu sei que não foi só eu que passei, eu sei que muitos passaram e eu sei que muitos também têm passado. Na minha época não era tão fácil de chegar para o pastor e dizer, ó, tá acontecendo assim, assim, né? E muito menos para os teus pais, porque é uma mente mais fechada, né? Era algo assim, né? Não, hoje em dia é algo mais comum, né? Entre aspas, mas naquela época não era. Então aquilo me oprimia, eu entrei numa depressão profunda, né? Ali começou a minha luta contra a depressão, por quê? Porque eu sabia que eu estava errada. Dentro dos princípios bíblicos, eu estava agindo errado, eu estava errada, né? Eu não poderia, eu teria que vencer aquilo, eu teria que alimentar o meu espírito para vencer a carnalidade, né? Talvez tenha sido um erro meu não ter chamado o meu pastor na época e ter explicado ou ter pedido ajuda, né? E até mesmo com os meus pais. Enfim, isso causou um grande trauma na minha vida, né? E dali começou a minha luta, né? As minhas tristezas, os meus sofrimentos, e na adolescência já. E começou então aquela coisa de tu estar na igreja, mas tu estar em pecado. Isso é muito sério. Isso não de forma alguma pode acontecer alguém exercer algo, um ministério e estando em pecado, e não é só a homossexualidade, não é só isso, não é só isso que é pecado, é muitas outras coisas. Temos que rever muito sobre isso, ter temor, né, de fazer isso, mas infelizmente eu comecei a fazer, né? Eu tocava, eu cantava, eu fui até mesmo líderes de grupos e infelizmente em pecado. O pastor teve culpa, os meus pais teve culpa? Não, porque eu conhecia dentro da palavra. O único problema é que eu comecei a deixar de lado e a não querer ver que eu estava errada, porque aqui é uma bússola, né? É uma bússola para nós. Aqui está tudo o que você precisa para seguir uma vida reta diante do Senhor Jesus. E infelizmente eu não eu não fiz isso. Eu dei lugar à minha carne, à minha razão, e dali por diante começou, né, a minha vida ministerial, a minha vida espiritual, infelizmente, ir por água abaixo. Tive chance, não aproveitei na época, né? Nessa época eu já estava com 18 anos de idade. Eu não vou entrar em detalhes, até porque, como eu disse, pastores não tiveram culpa, meus pais não tiveram culpa. A única culpada de tudo isso foi eu não vigiar. Falta de Bíblia, falta de vigilância. Então, esse é o começo da minha história e vai muito além disso. É uma história muito, muito longa. Então, num vídeo só eu não vou conseguir falar todo o meu testemunho. Preferi não colocar fundo musical para que fique bem nítido as minhas palavras, para que fique somente as minhas palavras mesmo. E se você gostou até aqui, se interessou em saber, né? Logo eu vou postar o meu próximo vídeo e eu peço para você uma ajuda, para que você curta,
para que você compartilhe, para que você me ajude, né, a levar as outras pessoas que também talvez estão passando por esse problema o meu testemunho. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.